Eu quero agradecer o convite para estar aqui, na pessoa do Sr. Patriarca. Cumprimento todos, desejando que, de facto, nesta partilha possam surgir frutos para que mais e mais possam dar pela diferença, que é ser cuidado, diria eu, e sem nenhum tipo de arrogância, por pessoas que efetivamente sabem que são instrumentos de Deus e que podem ajudar a construir um mundo melhor por via disso. Eu tenho uma tarefa complicada, como temos todos neste painel, e cumprimento os meus colegas, que é, neste tempo, tentar fundir aquilo que tinha sido o pedido inicial a partir dos meus colegas médicos católicos e aquilo que, na pessoa de Jorge Líbano Monteiro, falámos que poderia ser interessante. E sem mais delongas, aquilo que eu pensei, refleti, rezei, é que poderia ser um desperdício, eu, passo a redundância, desperdiçar a minha condição de médica há 40 anos que sou e médica de cuidados paliativos há 30, a minha condição de pessoa com fé que sou há 64, a minha condição de mulher, mãe, etc., a minha condição de doente de cancro que sou há 1 ano e tal, e trazer tudo isso, porque é isso que eu sou, para a reflexão sobre a esperança em relação à humanização do cuidado, mas também aos tópicos e isto faz parte do meu pós-químio, que é ter assim umas brancas, aos tópicos da unidade de vida e aos tópicos da desesperança. Pode parecer muito escandaloso, e para mim é mais escandaloso que a maioria das pessoas em Portugal, quando hoje e bem tanto se fala dos direitos ao acesso aos cuidados de saúde, sobretudo, e ao que está na ordem do dia, no nascer e nas condições em que se pode estar a nascer em Portugal, todos nós, e é com maior ou menor conivência nossa que isto acontece, deixemos de falar naquilo que se passa no outro extremo daquilo que são as inevitabilidades, eu diria assim, o nascer e o morrer. E de facto é verdade, e hoje eu quero dizê-lo porque é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, é verdade que dezenas de milhares de portugueses não têm acesso aos cuidados de saúde que deveriam ter. E isso acontece por vários motivos, mas também porque nós somos coniventes em não dizer que se pode fazer a diferença na forma como se cuida e porque desejavelmente nós não queremos as pessoas em sofrimento e podemos ativamente atuar nesse sofrimento para que ele não seja nem disruptivo e para que não se apresente como solução para esta situação, ainda mais, e pego naquilo que disse o meu colega anterior, quando se colocar o problema da longevidade, porque logo ao lado se vai colocar o problema da sustentabilidade dos recursos e, portanto, apresentar, dizia eu, como solução para isto, um atalho. E o atalho é executar a vida daqueles que eventualmente não tenham dignidade, que é um anacronismo, ou que possam eventualmente ser uma sobrecarga para o sistema. Portanto, eu comecei dizendo, então trabalhando, Isabel, no fim de vida, com milhares de pessoas que tenho tratado, faz sentido falar de esperança? Faz. Faz sentido falar de esperança como virtude teologal, mas eu queria sobretudo hoje aqui deixar uma esperança muito humana, que é esta expectativa de atingir um objetivo. E nós trabalhamos com a esperança no fim de vida, que são para nós os últimos 12 meses de vida. Infelizmente toda a gente acha, ou muita gente continua a achar, que o que nós fazemos é ajudar a morrer. Nós ajudamos a viver até que as pessoas morram e intervindo ativamente no sofrimento para que elas vivam, porque são importantes para nós. E portanto a esperança tem que ver com isto, com expectativas. E quais são as expectativas que nós podemos introduzir? Portanto, este ano do jubileu, para nós, trabalhando nesta área, faz toda a diferença. E faz para nós também, enquanto doentes, e talvez ressaltar aqui outro tópico, que é precisamente o da confiança, da esperança e da confiança. Quando experimentamos, ou porque estamos a acompanhar outro, ou porque experimentamos na primeira pessoa, a enorme vulnerabilidade de não ter forças, de achar que está tudo negro à nossa volta, de ter dúvidas sobre se Deus também está aí, é verdade que a presença dos outros pode fazer toda a diferença. Sim, não fazemos nada sozinhos e, portanto, eu diria que quem está nas profissões do cuidar, e começámos esta semana com o Evangelho do Samaritano, de facto não pode arredar-se da compaixão.
E eu trago aqui a compaixão porque, infelizmente, é um bom, digo eu, é um bom trigger, uma boa porta para entrarmos na questão da unidade de vida. Porque a compaixão ainda é olhada como algo que tem que ver com uma conotação religiosa. E na sociedade atual, aquilo que tem que ver com uma conotação religiosa é para cortar. Porque existe esse preconceito. O preconceito de que, por sermos uma sociedade laica, então teremos que ser uma sociedade antirreligiosa. Eu, nas minhas vertentes, e há pouco não foi nenhum ato falhado, mas não trouxe também aquela que tem que ver com a política e com a minha vida pública, acho que é importante termos a noção que, sim, somos um Estado laico, mas não temos, por via disso, que cultivar a antirreligião. E penso esse que é o maior desafio de todos. Todas estas coisas de que nós falamos e temos estado a falar vão acontecer, muitas delas, fora de nós, por via de nós. O maior desafio é, dentro de nós, termos a capacidade de não ter uma fratura e de acharmos que somos cristãos quando vamos, eventualmente, à missa ao domingo. E, fora disso, a religião não é nada que informa a nossa prática. Eu vejo isso acontecer na vida dos nossos doentes, que têm muitas vezes uma religiosidade extrínseca, e depois aqueles que verdadeiramente têm uma religiosidade intrínseca. E, portanto, eu falei de compaixão e para dizer que, de facto, a perspectiva religiosa e, como dizer, a perspectiva de que só é um termo que tem que ver com a religião, dizer-vos que é algo que me preocupa ensinar aos alunos que estou a treinar hoje e que acho que com mais ou menos inteligência artificial devem, obviamente, ter a noção que para ser médico tem que ser compassivo. E ser compassivo envolve duas coisas, e depois vou para o ponto final. Envolve precisamente ter a noção de que talvez seja uma boa definição de compaixão. A compaixão é o nome que nós damos ao amor e à competência, e eu ressalto as duas igualmente, quando se atravessam com o sofrimento, quando se cruzam com o sofrimento. Portanto, a nós crentes é-nos exigido que tenhamos muito amor e muita competência. E não há competência sem, de facto, sermos amorosos e compassivos. Quem é o teu próximo? Aquele para quem tu podes ser compassivo. Por último, em termos de reflexão, deixar-vos aqui, de facto, notas sobre a desesperança. Como eu disse, nós trabalhamos com a esperança e é um valor fundamental para o ser humano. Para muitos de nós, de facto, aquilo que verdadeiramente conta, e isso também está na parábola do samaritano, é o que é que temos que fazer para chegar ao céu. E para mim é aquilo que verdadeiramente me interessa, é ter uma esperança que considero que é realista, e nós não devemos fomentar esperanças irrealistas dos nossos doentes, é ter a esperança realista de chegarmos ao céu. E, de alguma forma, e termino com esta breve reflexão, as pessoas não têm a noção que hoje em dia, sobre a execução da morte a pedido, que tem muitos nomes bonitos para, através de eufemismos, se esconder e escamotear a natureza do ato, que é executar a morte de alguém, dizia eu que para os pedidos de eutanásia, aquilo que está estudado, e eu sou uma mulher de ciência, é que influenciam essencialmente, pesam essencialmente as questões da perda de esperança, da perda de sentido na vida, do sentir-se um peso para os outros, do sentir que a nossa vida já não tem valor. E é verdade, em alturas de grande vulnerabilidade, estas coisas assaltam-nos. E perante estes pedidos, de facto, a nossa resposta, e esta é uma nota da compaixão, é chamar-nos à ação, é a profunda compreensão dos problemas dos outros e a necessidade de pôr em prática soluções para o resolver. E preocupa-me efetivamente que na desesperança estejam estas questões de solidão, de perda de sentido, do medo de ser um peso para os outros, o que infelizmente na prática muitas vezes é real, porque faltam as ajudas às famílias e aos cuidadores. Mas, de facto, dizer-vos que nós podemos e temos respostas para esta desesperança. Nós, os paliativistas, trabalhamos e formamos as pessoas para ver como diariamente se pode promover a esperança. Dizer que, efetivamente, quando nós ouvimos alguém que nos diz
quem me dera morrer, não estamos a ouvir um pedido de eutanásia, como infelizmente muitas vezes por ignorância, muitos profissionais julgam que é. Nós estamos a ouvir alguém que está em sofrimento e que está a pedir ajuda. E a investigação também nos mostra que eventualmente são 3 a 4% das pessoas nessas situações que podem prosseguir para pedidos mais consistentes de eutanásia. E nós temos aquilo que chamamos a área de transição. E eu deixo aqui o repto. Ouçam as pessoas e podemos ouvir em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Hoje em dia, pedir aos jovens para que ouçam outros 3 minutos já é um exercício major. Achei interessante o de 30 segundos. Ouçam e vão procurar ajuda, porque efetivamente alguém que diz não tenho esperança, a minha vida não tem sentido, e estes pedidos são oscilantes, vão às populações de idosos das ERPs, dos lares, e vão ouvir isto, quem me dera morrer, já não estou cá a fazer nada, mas a escuta é o primeiro passo e a valorização de que as pessoas estão de facto a sofrer e dizer-lhes que as entendemos. Portanto, a desesperança que se vai instalando é um espaço de promoção da esperança, portanto, é um espaço de crescimento. Oxalá o Espírito Santo nos ajude a fazer a nossa parte, oxalá aquilo que eu partilhei sinteticamente convosco e já tendo ultrapassado um pouco, peço desculpa ao meu tempo, possa fazer sentido para alguns de vós, a quem desafio a fazer a sua parte, a nunca se demitirem de fazer a vossa parte. Sejam 5, sejam 10, sejam 15, mas que cada um possa desenvolver os seus talentos. Não esquecendo que é preciso, de facto, fazermos cada um mais. E a Igreja tem possibilidade de o fazer, de dizer que o direito a ser cuidado e tratado quando se têm doenças graves e incuráveis, não necessariamente quando se está a morrer, é um direito importante para uma sociedade que é moderna e não descarta os vulneráveis. E lembrando-vos também que hoje será um dia especial e que o Papa nos pediu que à tarde rezássemos pela paz. É isso que precisamos, de paz nos nossos corações para que possamos estar ao serviço. Muito obrigada.